Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Frame a Frame, podcast de curtas da Rádio TV FAP. Eu sou Clara Ferla e a cada episódio eu vou conversar com alunos e ex-alunos produtores de curtas aqui da FAP. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Prestes, o filme de Marco Faria. Bom, então, muito obrigada por estarem aqui. É uma honra ter vocês aqui. Marco, você foi o diretor. Muito obrigada. E Felipe, você foi o produtor. Então, eu queria realmente agradecer muito vocês por terem topado participar desse podcast. Eu estou muito ansiosa para a gente começar a falar um pouco desse filme. Bom, para a gente começar, então, Prestes, ele é um curta ficcional de época que se passa ali em 1926, 27, que conta a história da coluna Prestes e diante desse futuro dela, de que vai acontecer com ela diante desse momento histórico. Marco, pra gente começar, eu queria saber um pouco de como você teve o seu primeiro contato com essa temática, de onde que veio. É bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui presente, agradecer a Clara, toda a equipe. E, bem, começou, na verdade, talvez como a maioria conheça pela escola, né, um contato pela escola, e eu lembro que eu tive um professor que, primeiro, me chamou muita atenção essa história da coluna, né, porque tá fazendo 100 anos agora, né, em 2024, e eu falei, caramba, não faz muito tempo, assim, faz, tipo, menos de 100 anos, e essa história enorme, assim, 25 mil quilômetros pelo Brasil, e eu tive esse professor de história que ele apontou não só sobre a coluna, né, enfim, passando pela história do Brasil, ele falou sobre a coluna, depois ele fala sobre a Era Vargas, e vai esse acompanhamento, né, e o Prestes é uma figura muito presente na história do Brasil como um todo. Então ele começa basicamente quase no início da República Velha, e ele tá no programa de Jô Soares, assim, em vida ainda. Então, na Roda Viva até em 86. E esse professor falou, então, esse Prestes aqui é o mesmo, né, e eu falei, caramba, tipo, é uma história enorme, assim, e daí eu queria fazer um curta sobre isso, assim, sobre essa história grande, que eu acho muito interessante, tem diversos... Não sei, me interessa muito, assim, sempre foi algo que me animou muito. E daí, pro curta, eu precisava fazer uma espécie de recorte, né, pra caber essa história enorme. E daí eu decidi fazer... Porque eu gosto muito de toda a história, né, não só da coluna, mas todos os passos seguintes do Prestes, me interessa muito. Então, fui fazer esse recorte, que é sobre a coluna, mas é sobre também o que vem a seguir, de certo modo. Como que se deu esse processo da pesquisa para chegar nesse curta? Porque ele é de época, ele é histórico, assim. Aí eu não sei se, Felipe, você também estava envolvido nessa parte mais de pré-produção, assim. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Foi um processo de muita pesquisa, muitos livros, né? A Anitta Leocádia, filha do Prestes, né, com a Olga Benário, ela tem um livro sobre isso. Diversos outros livros sobre a coluna, Noite de Grandes Fogueiras. Foi uma grande pesquisa e, ao mesmo tempo, um certo cuidado pensando num produto audiovisual, né, num curta, e que tivesse um quê de ficcionalização ali, né, que pudesse, dentro daquela estrutura, trabalhar bem, assim, a história, ao mesmo tempo que tem uma certa liberdade artística. Acho que o Marco ele já veio com a ideia... Bom, nem até eu que agradeço, inclusive, de estar aqui para a gente poder conversar pela experiência de gravar o filme, que foi muito legal. E aí o Marco mesmo, quando ele veio com o projeto e me chamou para estar junto, para produzir, ele já tinha, acho que uma ideia bem desenvolvida. E assim, tem toda essa questão, ele vem de um recorte histórico de personagens históricos muito específicos, não só o Prestes, como o Miguel Costa também... de certa forma ali no roteiro, nos primeiros... Filinto, Siqueira Campos. Então tem personagens históricos ali, figuras que de fato existiram, mas também é importante falar que era uma perspectiva e era uma situação ficcional ali que vinha do Marco. E, enfim, é até uma coisa que dá para comentar depois, com calma, mas até a gente conversou com um dos filhos do Prestes, foi ali uma situação interessante de pré-produção. A gente conversou com o próprio ator, a pessoa que interpretou o Prestes no nosso curta-metragem. E ele tava falando, olha, mas o filho do Prestes, né, tá fazendo esse filme mais interessante. E, assim, pra ele ficar tranquilo, pra ele fazer do jeito que ele achasse interessante. Ele deu a benção, assim, pra gente, né? Que legal. Porque era uma visão, era uma perspectiva que tava partindo dele. E eu acho que isso já foi, assim, já iniciou o projeto de uma forma muito interessante. Porque eu acho que o roteiro, né, a proposta, assim, sempre...
a fundação do que você está contando na história é muito interessante. Contar dessa pessoa já foi um grande mérito do Marco. Inclusive, era uma história, um personagem que eu conhecia muito pouco. E acho que foi uma situação muito legal, assim, realizar o filme, que foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história. Como isso é ressonante, né? Sim. Tô falando certo, não tô a palavra. E, acho que sim. então, e como ela ecoa, assim, situações hoje, situações políticas, situações de reflexão, porque Sim. o Prestes, ele falou muito disso, porque eram jovens, eram universitários, querendo contar aquela história. E o Prestes, naquela situação, com várias outras pessoas ali que estavam presentes na coluna, naquela marcha, também eram jovens, eram pessoas que estavam querendo refletir sobre a sua época, sobre as questões sociais. Então, eu acho que agora, por coincidência, tá fazendo 100 anos ali da dissolução, se não me engano, da Não, coluna. do início. Do início começo, mesmo, a dissolução foi 27 ali. E aí o filho dele comentou disso, que era muito interessante, que eram gerações, situações de jovens diferentes, e agora dando 100 anos e a gente refletindo sobre essa história. Então foi muito legal. Não, é muito interessante, né? Vai chegando momentos que a história em si parece que vai se juntando, vai criando os links. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouco também, porque o filme, ele é uma ficção, só que ele tem ali, ao meu ver, uma certa parte documental, porque tá retratando um momento histórico específico, mas eu queria saber de você, o que dali você acha que é mais ficção, o que é mais documental, porque eles têm todo esse diálogo, né, de, tipo, o futuro da coluna, e se isso foi uma coisa que tem registro de ter acontecido, tipo, essas conversas, como que é isso daí? De fato, tem esses registros. A conversa em si é ficcionalizada, assim, é mais uma ideia de representar o que estava acontecendo naquele momento, porque também tinham mais pessoas ali envolvidas, né, nessa decisão de dissolver ou não a coluna. E então a conversa em si é ficcionalizada, mas todos esses próximos passos, para onde eles iam ir ali, é muito baseado de fato, no livro da Anita Leocádia, ela tem no final um anexo que são várias cartas que eles estavam trocando no período. Nossa, Então é muito baseado nisso também e na história seguinte, assim, de onde para cada um vai, assim. Então tendo em consciência, sabendo o que vai acontecer, ficcionalizar um pouco em cima disso. Dá pra pouco, eu não queria falar encher a linguiça, mas você sabe onde as pessoas foram, você sabe de onde as pessoas partiram, mais ou menos ali o que aconteceu e vai... sabe onde elas vão estar, então você consegue, não sei, não prever, né, mas... Mas dá pra dar uma criada e uma coisa que seria, tipo, uma possibilidade real. Tem uma base sólida, né, de início criativo. E os atores, acho que agregaram muito. O Ney, assim, que eu tô me lembrando bem agora, que interpretou o Miguel Costa, ele teve um estudo muito legal. As cartas do próprio, né? Sim, eu enviei pra eles todo o material que eu fui pegando, eu enviei pros atores também, né? O Ney, né, que faz o Miguel Costa, o Ney, ótimo ator, Companhia do Latão, teatro, muito brechtiano também. Ele chegou a interpretar em um longa ou um média, se eu não me engano, o Miguel Costa. E a gente não sabia isso quando a gente contatou ele pela primeira vez. Nossa, que coincidência. É o mesmo papel, assim. Então... E eu acho que acho que filme de época tem uma coisa que... Acho que tanto os aspectos técnicos quanto o roteiro, mas eu acho que os atores, eles também acabam dando muito tom. Acho que tanto pelo jeito de falar, tanto... acho que arte também, acho que complementa muitíssimo. Mas se você tem um ator ali que fisicamente, visualmente, não se relaciona tanto com o papel, ou que não fala que nem... O Prestes, inclusive, ele tem no filme... Eu senti que ele fala tudo de um jeito muito, muito específico, muito de época, que leva realmente, tipo, o espectador pra esse momento. Teve algum processo de, tipo, preparação de elenco? Assim, como que foi isso? O processo foi meio que o processo entre eu e os atores. Não teve nenhum preparador de elenco em si. Mas os atores trouxeram muito, assim, porque eu escrevi... É engraçado, porque ele fala, cada minuto de roteiro tem cada página tem um minuto. Assim. O roteiro tem 8 páginas e o primeiro corte 2 minutos por página. tinha quase meia hora. Caramba! Nossa, caiu pela metade, assim. E mesmo assim, tem 8 minutos e o corte final tem 15. Quase 16.
Mas foi um processo muito bom porque os atores mesmo, eles precisavam material também, e o Caio com a biografia, né? No set ele lendo a biografia do Prestes ali ao mesmo tempo, entre as cenas, nas pausas. E eu lembro que a primeira vez que a gente sentou de fato pra ler o roteiro junto, assim, naquela conversa, né? Então tinha o Fernando Possani, que faz o Siqueira, o Caio e o Ney. A gente passou o texto, assim, e daí em seguida a gente começou a conversar sobre o texto e o que estava no intertexto, de certo modo. Então, porque, claro, eu escrevi tentando puxar um pouco da linguagem das cartas, uma linguagem mais formal, mais daquela época. E, ao mesmo tempo, a gente parou e pensou, tá, mas será que a gente tá colocando isso só porque é filme de época, então tem que ter esse traço? Sim. Ou não? E daí, eles foram trazendo uma contribuição muito boa de relação entre os personagens. E isso foi moldando o diálogo, de certo modo, assim, foi... Entendi. Falando, tipo, mas o que é mais natural? Ok, isso seria mais natural, mas, ao mesmo tempo, eles ainda são militares. O Prestes, desde Sim. pequeno, tá na escola militar ali, né? Desde a adolescência, mais ou menos. Então, ainda tem uma reverência. Por mais que eles estão juntos naquilo há muito tempo, tem uma reverência de patente ainda. E foi meio que... foi passando a limpo isso até chegar no estado que chegou, assim. E essa escolha acho que foi muito pensada. Eu acho que isso é muito importante, assim. De fato, eu não gosto... A escolha dos atores? você disse? assim, eu não gosto de usar termo em inglês, né? Mas o casting foi importante, assim. Não tem termo em português pra casting. Não, pode ser a casting. seleção dos atores para a realização da obra. Mas Casting. exatamente, casting, simplificando em uma palavra. Mas é quase assim, né? Uma analogia, uma brincadeira, sei lá, eu gosto de jogar futebol. Então, se você é um técnico e aí você tem jogadores que você escolheu para desempenhar, de certa forma, assim, claro, precisa ser um bom técnico, mas fica mais fácil quando você tem aquelas pessoas para exercer aquele papel, Sim. sabe? Então, o Ney, para depois, assim, pra escolher cada personagem, o Ney é um ator experiente, o Ney Piacentini, que interpretou um dos personagens do filme, o Miguel Costa, é uma pessoa tem uma vivência de teatro, tem uma vivência de forma geral na atuação de arte Eu cênica. senti um pouco disso, sabia? Eu tava assistindo e eu falei, nossa, me remete a uma coisa um pouco mais, não teatral, mas um estudo um pouco vindo do teatro, que eu acho que acaba complementando muito o cinema, assim, é uma Sim, coisa sim. que agrega. Não, o Ney é incrível, assim, e a gente, assim, nessa situação como universitário, ter pessoas experientes, assim, a gente ali no set, conversando com aquelas pessoas, eles contando as situações de vida que eles já passaram, Sim. os trabalhos que eles já fizeram, isso agrega muito, Assim, fugindo até do projeto em si, mas como pessoas, assim. Sim. E aí teve essa coincidência dele já ter interpretado aquele papel em outra situação. O Caio Horowitz, que faz o Prestes, também essa escolha foi muito pensada. Sim. Falei com o Marco, a gente pensou, eu já tinha trabalhado com ele num outro filme, que também é um filme de época, que ele também faz ali baseado no Zé Dirceu, no mais Zé ou menos, né? Dirceu. Ele já tinha uma bagagem Então, também. é um filme que chama A Batalha na Rua Maria Antônia, que também é uma rua... Tá pra estrear, né? Tá pra estrear no cinema, já passou ali pela Na Mostra de São Paulo, né? na Mostra de São Paulo, no Vários países. no Festival do Rio ganhou... a gente fazendo uma... Nem lembro, né? Faz marcha à vontade. eu trabalhei no filme, fazendo merchan, o terceiro assistente de direção do filme. Tudo bem. Mas ganhou o melhor filme no Festival do Rio. Caramba. Então foi um filme legal. E ele tava... E no Zé também, foi um É. outro filme que ele era o protagonista, que ele... Qual que era o nome do... Esqueci agora do... Também uma figura histórica. da ditadura. Numa situação da ditadura ali. Então também era um ator, assim, muito legal, que já tinha passado por situações, assim, de representar pessoas que existiram, um ator experiente, e quando ele aceitou, a gente foi conversar com ele no café, eu lembro, a gente, assim, super... sei lá, ficamos num êxtase, né? Super feliz. Pô, o Caio ficou afim, o Caio se interessou em... Então também essa escolha foi muito pensada. Eu acho que isso é uma etapa que as pessoas não podem menosprezar. Assim. Você pensar no casting e não é qualquer um. E ter uma análise, um pensamento para essa pessoa, esse ator, essa atriz, realizar esse papel, isso é muito importante e é boa parte do trabalho, assim, Sim. né? Tipo, Não é só tipo, essa pessoa é bonita, essa pessoa atua bem. Tipo, Lembra não. um pouco o Prestes, chama meio os olhos, lembra ele, assim. Tipo, não adianta a pessoa ser a cara do Prestes Sim. e não saber atuar, Sim. não saber, tipo, retratar esse personagem de um jeito que vai ser interessante pro público depois. Tipo, não faz E sentido. se permite complementar, até o Fernando Possani, assim, é um negócio que eu achei muito interessante, que é quem faz Siqueira Campos, ele tem muito uma bagagem de dublagem também. E acho que ele trouxe uma expressividade
personagem que o filho do Prestes comentou que ele tinha, assim, na vida real. De um certo confrontamento, que eu acho que vem um pouco da dublagem também, da atuação do Fernando, assim, Sim. dessa... Não, e o Fernando, já até, você lembrando muito bem do Fernando, desses 3, foi o único que fez teste. Sim. Porque o Caio e o Ney o Caio já tinha conheciam. trabalhado, já tinha visto ele, assim, do meu lado atuando, já tinha visto outros filmes. E aí a gente conversou e a gente fez um convite pro Caio, o Ney também foi um convite, e o Fernando foi uma outra situação que a gente passou ali com vários teste. atores de teste. Então foi Uhum. alguém que chamou muita atenção, o Marco gostou muito Sim. e todos gostaram e casou muito bem pro papel. Assim. Super bem. Ele foi o primeiro que a gente bateu o martelo, assim, dos atores, né? Olha, É. caramba. Você comentou também um pouco, vocês tiveram contato com o filho do Prestes. E eu queria muito saber como que vocês chegaram nisso, assim, como que foi esse contato? Porque eu acho que imagino que deve agregar muito, assim. Sim. Do Prestes. Por favor. O filho do Prestes. Que tem o mesmo nome, inclusive. Sim. Luiz Carlos Prestes Filho. Só que o filho é com Z e o Luiz Carlos Prestes é com S. Acho que era No essa. Luiz? Cada vez que você pesquisa na É, internet é a gente- diferente, assim. É. A gente foi mandar a primeira mensagem é com Z mesmo, deixa eu ver como é que eu vou escrever. Mas, foi assim, Falta de criatividade. eu não lembro se... Eu acho que é isso, assim, a gente... Clássico dessa nossa situação aqui de fazer festa para arrecadar o mínimo de dinheiro ali. Justíssimo. Super... Pessoal, vai pra festa, ajuda a gente. Aí acho que a gente tava divulgando a festa, tava divulgando o filme junto com a produtora, que foi a até que a gente tava falando, que é a Tucuna, que tá envolvida com o Prestes, que foi a produtora do filme. Chique, né? Muito chique. E aí foi um aluno aqui também. Fugiu o nome dele agora, ele vai ficar bravo comigo. E aí ele falou, caramba, eu conheci há pouco tempo o filho do Prestes. Vocês têm interesse de conversar com ele, de falar um pouco do projeto? Aí, esse filme também teve uma série de situações que eu falava pro Marco, olha o que apareceu. Aí a gente ficava super feliz. E aí, o filho do Prestes. Não, claro, caramba. Aí a gente mandou uma mensagem, conversou com ele foi super, assim, solícito, foi super querido. Aí ele não mora aqui em São Paulo, ele mora no Rio de Janeiro. O nosso primeiro contato, assim, com tranquilidade, foi uma chamada de vídeo que a gente fez quase 3 horas de conversa. Caramba. Eu, o Marco e o Caio, que interpreta o Prestes, e aí, a gente E fala... o Prestes? Ele contou da vida dele, é o Prestes ator. Filho. E tem isso também, né? O Caio, outra coisa que foi muito... O Caio tem uma coisa física Tem. que se assemelhava ao Prestes naquela época. Uhum. E a conversa foi assim, ele contou situações dele, criança, com o pai dele. Que Sim. O doido. pai dele no dia a dia, como era. O pai dele com Getúlio Vargas. Nossa. O pai eu quase vou estourar aqui o volume. Ele contou situações do Prestes, assim, Que na vida. é a vida dele, é o Sim. dia a dia. Tipo, casualmente, sou filho do Prestes. Exatamente. Eles moraram uma época na Na União- Rússia. que era a União Soviética Na ainda. União Soviética. Ele é filho da Olga? Não. 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 É da... Esqueci o nome dela agora. Tá. E ele Legal. teve uma série de... Ele, tipo, era ele mais 5 irmãos. Sei lá, é uma série. Aí ele tava contando a história na União Soviética, o Prestes foi exilado, né? Assim, durante a ditadura. E aí ele contando, por exemplo, a história... Como o pai dele acordava ele de manhã, ele com 8 anos, como ele era no dia a dia, os trejeitos. Aí o Prestes com Getúlio. Então ele foi contando coisas que agregaram muito Sim, pro e filme. o Caio só É. anotando ali. Caio anotando, a gente Como conversando. que foi pra você também? Você acha que ajudou pra dirigir um pouco os atores? Ajudou muito, eu acho que principalmente no direcionamento do roteiro. Tá. De algumas falas e entonação, assim. Porque tinha algumas falas que... Claro, as falas expressam de algum modo ou resignação, ou vontade, ou naturalmente. E a gente olhou... depois aí o Caio, a gente sentou e falou, não, peraí, ele falou isso, então parece que não agiria assim. Às vezes a fala mantinha a mesma, mas a entonação era outra. Sim. Então, e mudava completamente o sentido de onde aquela conversa estava indo, assim, entre os três. A direção de atores É. acaba dando uma mudada. O Sim. ensaio também, isso foi legal. Sim. Eu não sei, acho que muita gente faz aqui, mas teve boas horas em momentos na pré, assim, do Marco e os atores, só eles numa sala, para eles poderem ensaiar com tranquilidade. Sim. Então acho que a gente teve 5, 6 sessões de É. ensaio de 4 Caramba. horas, É. de 3 horas. Sim, e a gente passava várias vezes aquele diálogo de uma vez, assim. E tem bastante diálogo. Inclusive, Tem. tá na pauta aqui que eu queria te perguntar, porque eu acho que um diálogo ruim
estraga o filme em 2 palitos, assim. Eu acho que é muito fácil um filme, tipo, perder muito pelo diálogo. E eu acho que o Prestes é completamente o oposto. Eu acho que o diálogo agrega muito e tá muito bem escrito. Queria saber como que é o seu processo pra escrever diálogo e ficar, assim, tão natural. Porque, obrigado. é negócio de época pra já... Ai, parabéns. Obrigado. Bom, primeiro acho que vem muito dos atores, assim, porque eu comecei a escrever o projeto no mais ou menos meio aí do ano passado, né, 23. E são baitas bifes de texto, assim, no roteiro, intercalados, né? E eu tinha muita preocupação em relação a ritmo, que foi um dos grandes problemas da montagem, assim, de acertar isso. E essa troca, e quando você tá escrevendo ali, você fica tanto tempo em cima, você perde completamente noção do que funciona e do que não funciona. Demais. Então, às vezes eu olhava e falo, tá, nada daí funciona. E tem uma certa preocupação também do diálogo não servir só internamente, mas com uma explicação, assim. É algo específico num período que muita gente não sabe sobre, ou não sabe os detalhes, e tem que explicar, mas não pode explicar tanto. Então, foi tentar achar uma mediação entre isso e com os atores também deixando isso mais natural, assim, tentando... polir. Naturalizar ali. Ao mesmo tempo que mantém um certo formalismo. Não, mas desculpa, tô Não, por interrompendo. favor. Mas lembra na nossa primeira conversa com o Caio, Uhum. a gente foi num café e aí ele tava até comentando. Porque é isso, um filme, pô, há quanto tempo já se passou aquela situação. Mas tinha uma coisa, acho que assim, do seu texto, até num dos primeiros tratamentos, que foi daquela conversa com o Caio, que ele tava falando também que fugia, de certa forma, em alguns momentos, do caráter naturalista. Sim. Então tinha uma coisa legal também que o Marco Interessante. trouxe, que era a linguagem do filme, assim, um pouco. E que isso interessava o Caio, assim, não era só... Tinha uma coisa de imposição que não necessariamente... A vontade, não sei, aí eu queria até saber, tô Sim. quase perguntando assim, mas não era bater em todo momento com aquela questão assim, é uma questão muito... é como se... Tipo, natural ao extremo, Sim. sabe, assim? Sim. Sim. Eu acho que você puxou um gancho, eu vou puxar um gancho do que você falou, porque você falou dessa linguagem do filme e a gente tava conversando mais cedo, né? Que tem esses momentos que ficam intercalados entre... Inclusive, onde eles estão? É um celeiro? Que é aquilo? Isso também... Era um galpão antigo que não estava mais sendo usado. Tem toda uma história, Nossa, o senhor pode contar nossa, depois da então, locação. Daqui a pouco a gente entra na sim. história da locação. Aguarde, porque eu tô com aquelas perguntas Sim. aqui ainda. Mas, e tem esse... Parece um pouco uns flashbacks, só que não sei se são flashbacks. E eu queria entender o que são essas narrações, de onde vieram, se são textos do Prestes mesmo, se foram escritos por você. Inicialmente, esses momentos não estão no roteiro. O filme antes tinha uma ordem um pouco mais cronológica, talvez. E porque falando dessa questão da linguagem, não contra o naturalismo, mas eu queria, de fato, fugir um pouco disso. Eu entendo a importância do cinema novíssimo, desse movimento naturalista no Brasil contemporâneo, mas eu queria... Não é o que mais me interessa no quesito de fazer. Tipo, não é isso que eu queria fazer, eu queria trazer um pouco mais... trazer mais traveling, mais movimento de câmera, alguns momentos, que dialogassem mais com um certo formalismo mesmo. E porque é o que... No fundo, às vezes eu olhava e pensava, isso tá bom? Eu pensava, mas não sei, mas é o que eu quero ver, assim, é o filme que eu quero ver, de certo modo. É o que faz sentido pra você. E... Perdão, deixa eu retomar agora. Os momentos de... E... Não sei nem como chamar esse momento. Da questão naturalista, assim, acho. É que o Caio, ele falava, o jeito que ele escreveu aqueles bifes de texto... Porque é isso, assim, tem coisa que a gente gosta de consumir. O Caio que escreveu? Não. Ele falando do roteiro, o Caio falando do roteiro do Marco, quando ele tava lendo, ele falou, pô, tô gostando do jeito que tá escrito aqui, naquele tratamento, porque tá fugindo de uma coisa natural, porque era difícil, assim. É o padrão, hoje em dia, de certo modo. Assim, ou você acabar escrevendo algo que tá parecendo que é em 2015, ou sabe, o padrão, que é... Não o padrão, tem linguagens, e eu acho que tem várias que são interessantes, eu acho que aqui a gente tá numa situação, todo mundo aqui, faculdade, pessoas começando, de poder testar, de poder brincar com a linguagem,
E aí, claro, fugia um pouco daquela coisa assim, cheguei, sou uma mosca e tô espiando ali uma conversa. Não, tinha uma coisa formal, Sim. que talvez pode até ser natural como era há 100 anos, mas tinha uma coisa da linguagem, da imposição que era Sim. interessante. Um cinema que eu gosto muito e um tipo de teatro que eu gosto muito também é o épico. Então, Brecht, esses momentos. E muita inspiração da linguagem inicial também era... A ideia do filme também, inicialmente, eu escolhi a coluna Brecht, esse momento, era trazer um pouco, de certo modo... Eu não sei se no último corte está tão claro assim, mas eu acho que ainda, de algum modo, emana das imagens, que é trazer um pouco do Humberto Mauro. Assim, de entender da onde vem o nosso cinema brasileiro, né? Essas origens. E a principal produção do Humberto Mauro, fora, que tem maior número, né? É até engraçado porque foi pro Vargas, né? No INSE, que até, de certa maneira, contra o Prestes. Não contra, né? Mas... mas de vieses distintos, eu acho. De projetos políticos mesmo. E são filmes educativos, assim, são montagens, são cantigas nacionais, e é a história, é engenhos e usinas, refletir sobre essa história, assim. E então era um objetivo trazer isso na linguagem. Então, inicialmente, teria uma espécie de montagem da coluna marchando, assim, muito inspirado no Humberto Mauro. E conforme a gente foi conversando e vendo o roteiro, e conversando com os atores, e vendo as locações, isso acabou mudando para esses diálogos, para esses momentos, assim. A gente optou por esse momento, porque que de certo modo até trabalha mais o épico, né? A gente tava conversando demais. porque é muito mais a sugestão do que de fato mostrar, assim, é falar sobre e isso traz a imaginação, assim, né? Aquela figura do anunciador no teatro grego, assim. Perdão. Você falar O épico. da transformação do épico. Mas sabe o que é legal do épico e teve mudanças? Tem mudanças na realização do filme que são naturais. Sim. Porque você tem momentos do filme que eles mudam de forma orgânica. Sim. Você tem um roteiro, que é o filme estruturado de uma forma. Isso é padrão para qualquer coisa, para produção bilionária, para produção de 10 reais. Depois você vai ter o processo de gravação, que tem mudanças que acontecem naturalmente, coisas que você ali vendo te interessa. Porque naquele momento, se faz sentido no momento da imagem que você está gravando, abraça aquilo. E depois tem todo montagem. um outro processo que é a Que é montagem. Que o filme, ele passa por metamorfose. Sim. É um processo... Eu acho que é isso, independentemente da pré, do pós, ele constantemente muda, que você tá falando, né? Começou com meia hora. Então, é inevitável que ao cortar coisas, vai alterar um pouco a narrativa, vai alterar o que o público tá recebendo de tudo isso. Sim. Isso é complicado. Tem aquela questão que a gente fala muito, que é um desafio que a gente nem acha tão interessante assim, que é a pessoa que dirigiu montar. Assim, montar, ele era a única figura de montador. Claro, se você tem outras pessoas de vez em quando, pode ser mais legal. Mas ele, como única figura de montador, isso de vez em quando é complicado. Sim. Porque isso acontece, a gente ouve histórias, não sei se é a melhor situação, mas que aconteceu com a gente, de diárias que caem, tem filmes que mudam 360, história clássica, todo mundo já viu 1000 vezes, Tropa de Elite. Que era um roteiro de um jeito, na montagem o filme se tornou totalmente outra coisa. Personagens que caem, super comum, entendeu? Então tem várias dessas situações. Então, mas isso é real, além fugir um pouco do naturalista, tinha esse caráter épico. Mas aí também tem situações orgânicas que, realizando o filme, tem mudanças que aconteceram. Coisas que você vai encontrando para quando você tá ali vendo, por achar um filme que seja interessante. Lembrei o que eu ia falar, perdão, não sei se a produção tá... Mas a pergunta inicial era sobre o texto, né? Literalmente o texto. Lembrei. E o texto em si que ele fala nesses momentos, na verdade é um texto que a gente adaptou um pouco de um material que o filho do Prestes enviou pra gente. Que era... Então ele estava realmente ali presente, né? Que legal. É um livro com 3 histórias brasileiras, em 3 capítulos, e um deles é a Coluna Prestes, e é um livro que tem uma ideia de uma proposição musical, né? Ele quer fazer apresentações sobre essa composição, só que no formato do livro tem alguns trechos, eu esqueci o nome do livro agora, mas que é um homem que ele esteve presente na Coluna Prestes, e ele fez relatos do que acontecia, né? E é interessante, porque são relatos não só literais do que aconteceu, mas, não sei, eles têm um que é quase religioso, assim, meio espiritual no eu senti até uma coisa um pouco poética, uma coisa não é muito, tipo, preto no branco, não é direto. Não é só documental, assim. E eu e o Caio, a gente se atraiu muito por esse texto,
por esses textos. E daí, quando... Na verdade, foi no dia da filmagem, assim. Eu lembro que todo mundo ficou meio maluco, assim, mas essas cenas começaram a cair dessa montagem inicial, né, que seria. E a gente olhou pra toda a linguagem do filme, pra onde estava indo, e a gente falou, ok, faz mais sentido, então, nessa linguagem, a gente trabalhar com esses momentos. Porque é um modo de recapitular a história do que veio antes também, de contextualizar a história pro público, ao mesmo tempo que tem esse quê poético, tem essa linguagem que a gente quer passar. E é isso, assim, então eu lembro que eu chegava de manhã, assim, a gente acordava super cedo, e era 4 da manhã, e eu com o livro, assim, fazendo anotação, daí no almoço chegava no Caio e falava, Caio, o que você acha desse texto? Daí a gente passava ali, daí eu chegava daí e falava, então, a Juliana Terra, falava, então, Ju, Caio tem uma boa notícia, caiu um plano. E ela, qual é a boa notícia? Eu falei, tem mais 4 novos. E então a decupagem era feita meio na hora, assim, a foto ficou pé da vida comigo, a arte também. Mas... Eu queria puxar esse gancho, já que você falou da foto e da arte, para um pouco dos aspectos técnicos. Porque eu acho que tem uma das coisas que me chamou muita atenção é esse PB, que no final vira cor, e é uma correção de cor linda ali também. Então, acho que um pouco do... De onde veio essa escolha de ser PB? Veio muito do Humberto Mauro, de retomar isso. E também eu acho que é importante até na faculdade essa experiência, porque o preto e branco, você tira toda qualquer influência da cor, de certo modo, e você acaba não só escapando de presunções simples do tipo, vermelho é perigo, ou coisa assim. Não tem essa coisa de, psicologia das cores, não. Não. O que você sabe como o diretor de Clube da Luta manipulou seus sentimentos de cena? Que é legal também, gente. Não, daqui a pouco vai chegar alguém de arte, o Saladino vai xingar a gente. O Saladino, professor de arte, eu tô tendo cor com ele vai te xingar. Não, claro que tem seus aspectos, mas eu acho que talvez seja interessante também. Propostas diferentes, total. E como curso universitário, no preto e branco, você meio que não tem que se preocupar com isso, e você se preocupa muito mais com composição e elementos e luz mesmo. Você entende a natureza da luz, porque a cor mascara muito a luz. Então você entende contraste, não sei, é um processo de aprendizagem mesmo, assim, veio dessa vontade também. E como que ficou a arte? Porque a arte, ela vai além, né, de figurinos, que também ficaram incríveis. A arte, acho que traz um pouco dessa coisa da cor. Sim, e demais. aí, como que foi fazer arte para um filme PB? Até, o que eu falar? Eu tô pensando em tanta coisa, tem muita coisa que a gente esquece, tudo bem, vai acabar esquecendo, mas vai lembrando umas histórias boas. Eu fiquei, nossa, minha cabeça, o Filho do Prestes, eu lembro que ele tinha músicas. Sim, nesse livro. Ele tinha a quantidade de material, mas tudo bem, desculpa, vamos lá, falando de arte. Imagina. Inclusive, até aqui, para comentar os nomes, a equipe era enorme, isso foi muito legal, a gravação foi incrível, mas você tá falando da arte. A Alice Pique, que também é aluna, o Matheus Vassimon, os dois fizeram a direção de arte juntos, foi um trabalho, assim, foi incrível. A foto foi o Miguel... Antônio. O Miguel Rodrigues. É que ele sempre fica pensando... Não, é que o Miguel sempre fica pensando, que sobrenome... qual que eu uso, né? Qual que ele usa. Mas o Miguel, o Antônio fizeram a foto, que foi um trabalho, assim, que foi muito legal, assim. Mesmo com todas as doideiras... acho que tem a questão da lente, Sim. Mas, enfim, a Carol, continua. que fez o som, que foi um trabalho super legal também, ela foi diretora de som. Você tá lendo minha pauta, por acaso? Eu só queria já mencionar os nomes. Não, por favor. Porque eles foram incríveis, foram essenciais. Assim, e tem Toda um monte de equipe de gente que tava na assistência. Mesmo, assim, porque a gente... já trabalhou em outras coisas, a gente já estava em muito set aqui nessa situação universitária, mas foi muito profissional. E só falando os nomes porque eles eram os cabeças e eles foram incríveis. Mas da arte precisava desse estudo histórico, de condizer ali com a situação, com a vestimenta, de dar esse caráter, esse aspecto assim do filme. Tem umas coisas, se você pega em alguns momentos e bota o filme em cor, como o filme trabalhava com contraste, tinha hora no preto e branco que tinha a barraca, e aí para trabalhar nesse tom de cinza, a barraca era amarela, pegar tecido vermelho. Então se mudasse para cor, o filme não ia dar certo. Então já era uma coisa que estava planejada desde o começo do CPB. Sim. Até porque senão não... Era uma preocupação principalmente nas cenas que tem barraca, o acampamento, enfim, porque era de trazer de fato um contraste, porque a gente pensava, ok, as barracas eram verdes, meio bege, daí você coloca esse contraste com a grama, não tem contraste, fica chapado, né? Então foi sempre pensar isso. Eu lembro quando a gente foi fazer
as visitas técnicas na Uhum. cidade, as semanas Nossa. antes, assim. Eu lembro que o Mate Alice, com vários papéis, tecidos de cores diferentes, assim, Caramba. jogando no chão e tirando foto, assim, testando os pretos e Pra brancos, testar. Nossa, mostrando. puta trabalho. É, A gente fez várias visitas. E assim, a gente gravou a 2 horas e pouco de São Paulo. assim, acho que Então, onde que vocês gravaram? Como vocês chegaram nisso? capital do mundo. Capital do mundo. Essa tem várias histórias. Assim, tá, vamos lá. Se Uma por vez. eu demorar muito, vocês me falam, vocês me cortam, vocês seguem. A gente gravou em Itatinga, Tá. que é uma cidade no interior de São Paulo. Aqui da cidade de São Paulo fica... depende, umas 2 horas e É meia. uns 300 quilômetros. Um pouco, mais ou menos isso. Aí, o que aconteceu? O Marco chegou e uma das coisas que eu achava muito interessante do projeto era esse caráter brasileiro. Era essa questão dele estar refletindo sobre um personagem brasileiro, um personagem de relevância, e a gente pensando sobre a nossa história. Que, inclusive, é uma das minhas maiores vontades, aquilo que a gente conversou antes sobre a produtora. Sim. E então, falar sobre a gente, falar sobre o nosso país era uma coisa que me interessava muito. Ele me chamou e eu pensei, porque eu não ia participar de um projeto que não me interessasse, assim, entendeu? E aí, então, a gente foi lá... O que aconteceu? Depois tinha que ter um pensamento, porque o filme ele tinha esse caráter épico, de como que a gente vai viabilizar isso, porque não tinha, assim, não tinha um monte de recurso, tinha sérias coisas que limitam a gente. Então, era um pensamento um pouco assim, como eu posso tirar o melhor de uma situação que eu não tenho muito recurso, que eu não tenho muito dinheiro. Então, é uma coisa clássica, a gente vai conversando com a tia, com o tio, tentando arranjar Como os ficou lugares. essa questão de orçamento pra vocês? Então, era um filme, assim, pelas questões, mil coisas de arte, o filme era um pouquinho caro, assim. Claro, tem um padrão aqui, porque a gente estuda na FAP, é um lugar, assim, que tem um monte de gente com dinheiro, algumas com mais, algumas com menos, mas uma situação de privilégio. Então, de vez em quando, as pessoas vão falando o orçamento de filme e são coisas astronômicas. Sim. Mas até a gente tinha um filme, assim, no papel, que era um pouco caro, mas a gente foi tentando tocar da melhor maneira possível. Então, a locação, a gente não gastou nenhum centavo com locação. E a locação era o quê? Então, vamos lá. Aí, Itatinga. Como surgiu Itatinga? Porque a gente pensou onde a gente vai gravar, porque o deslocamento, para não ser caro. Então, o Marco veio, Campinas, não sei o quê. Então, começou a fazer toda uma pesquisa, assim, de ir em lugares, Airbnb, pesquisa na internet, tal. Aí eu lembrei, eu tenho uma pessoa da minha família, minha madrinha, uma pessoa da minha família, que nasceu em Itatinga, que é uma cidade do interior de São Paulo, e eu tinha ido uma vez ou outra. E ela tinha uma casa lá que era uma casa grande. Aí eu falei, já é uma ajuda. Ficaram as 20 pessoas? Já é uma ajuda de produção. Consigo colocar várias pessoas da equipe para ficarem lá. A gente gravou o filme em 4, 5 diárias para ficarem ali durante o período de produção. Então foi um pensamento inverso. Primeiro eu pensei numa cidade que ia facilitar a gente em termos de produção e que eu não ia ter custo, porque era uma pessoa próxima da minha vida, que ia liberar a casa pra gente ficar 5 dias. E ela morava lá? Ela mora em São Paulo, Ai, que ótimo. nasceu em Itatinga, tinha casa lá que não ia ser utilizada Perfeito. naquele momento. Perfeito. Consigo botar a equipe inteira lá. Aí, o que eu fiz? Já tem essa questão de produção, fui conhecer a cidade. E aí, quando fui conhecer a cidade, aí vieram as 1001 surpresas, só uma notícia depois da outra. Por que aconteceu? Eu comecei a rodar a cidade Uma inteira. cidade pequena, assim. Cidade pequena. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E aí a gente começou a rodar a cidade toda. Fui lá, a primeira vez fui sozinho. Só eu. E aí rodar a cidade. E aí começou a ter algumas surpresas, porque o filme tinha umas coisas de campo, tinha uma questão da fauna, tinha uma questão da flora. E Itatinga tinha uma coisa maravilhosa que tinha uns biomas diferentes lá. Tinha uma coisa mais que Mata legal. Atlântica, tinha uma Cerrado. coisa mais cerrado. Ah, Então interessante. contemplava, num espaço pequeno, ambientes muito diferentes, paisagens muito diferentes e paisagens bonitas. Eu fui na prefeitura, na cidade, falei com o Caramba. prefeito, falei com não sei quem, não sei o que lá, o pessoal começou a gostar, tudo assim que dava pra simplificar e deixar mais barato. Restaurante pra fazer parceria de Nossa. comida, pra eles darem o catering mais barato, não sei o quê. E aí comecei a visitar os lugares. Então, por exemplo, uma locação que foi muito importante pra gente era um horto florestal, que é um espaço da USP, que lá eles fazem um monte de estudo, biólogo, não sei o quê. Tinha um espaço incrível lá. Com um cerradão enorme, cachoeira. Meu Deus. Desculpa, eu vou te cortar só porque Por a gente favor. não tem muito tempo, mas eu queria muito saber como foi a dinâmica no set
Porque set de viagem sempre é um pouco diferente, Sim. porque tá ali, né? Todo mundo por 4, 5 dias seguidos. Como que funcionou em Prestes, especificamente? Eu tenho que elogiar muito a equipe de produção, porque foi uma produção fina, assim. Não, Obrigado. foi... Não, mas foi mesmo, assim, foi... Cara, foi super leve, assim. Não foi leve, mas à medida do possível foi, assim, considerando todos os sei lá, interpéries. A gente conversou muito, assim mesmo. A gente sentava, ficava numa sala com a equipe toda e conversava como é que ia ser a dinâmica, entendeu? Então, assim, pra gente preservar os atores, pros atores não precisarem ver questões ou discussões, sabe assim? Sim. Então, a gente falava sobre a dinâmica e, assim, de fato, assim, foi muito os atores que eram experientes, já trabalharam em série, em longa e novela, elogiaram pra caramba o comportamento, porque era tudo moleque, era tudo tipo, gente de 20 anos, de 22, de 19, de 21. E... É muito diferente, Então, né? então era assim, tudo regrado. E a gente não passava do padrão 12 horas, não. A gente chegava às 7 da manhã lá, a gente ia embora às 6 da tarde. Não estourava a diária. Lindos. O que eu acho... Porque senão tem umas coisas que a gente faz aqui que depois a gente vai querer replicar no mercado e que não é legal. Todo mundo adora cinema aqui, todo mundo ama cinema. Mas ficar se desgastando, ferrando a sua vida, não vale. E aí é uma coisa que eu acho que começa aqui, aí todo mundo se forma com esse pensamento, fazendo com essa lógica. E aí chega no mercado de trabalho, tipo, vai continuar fazendo isso, e aí só vai criando um mercado de trabalho ainda mais tóxico. Então, a gente brincava na hora que era pra brincar, tava 22 pessoas na mesma casa, então tinha um momento, mas não era, na hora de gravar, era sério, era silêncio. Direto, era silêncio, não tinha conversa paralela, tinha espaços, então tinha o espaço do set, que aí era zero papo. Quem não precisava naquele momento realmente estava fora. A gente estava em um monte de, assim, partes de descampado, que ia chover, que não sei o que. Então a gente tinha as barracas, tinha os gazebos enormes pra gente poder se alimentar, pra gente poder ficar embaixo. Teve uma organização muito boa, assim. Eu só tenho a elogiar todo mundo que tava ali no filme. Foi muito... Eu acho que todo o desgaste que pode ter acontecido, acho que foi de minha parte por mudar a decupagem no dia. Não, mano. Mas isso acontece. Gente, a gente não tem muito tempo, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria saber um pouco quais que são os planos futuros para esse filme. Se vai pra festival, se tem algum plano de exibição, alguma coisa, porque... pessoalmente, eu acho que é um filme que as pessoas precisam ver, assim, em questão técnica, questão narrativa, histórica, acho muito, muito importante, assim. Obrigado. Bom, finalização, quase finalizando agora. Previsão, que a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Sim. Provavelmente meio de junho ali, máximo começo de julho. Agora. A ideia é correr com a produção para terminar ali, de fato, tá finalizado, e começar a enviar para festival. A gente gravou o filme em novembro de 23. Sim. Então, a gente tá em maio e faz uns 6 meses. Foi um ritmo muito bom de finalização, de montagem. Foi rápido. Foi. Não, e tipo, com prazo, e sempre entregando, e cortes novos e testando. Sim. O Marco testou muito. Sempre fazia um corte, a gente juntava a equipe, discutia e tal. E eu acho que é isso. Acho que é finalizar o filme bem, com tranquilidade, com o som bem feito, com todas as questões de cor. Com a trilha. Ale London. Teve isso também. Não vai dar tempo, mas... A trilha, ela agrega de um jeito Aí que... fala Alexandre, Uia! que também é um parceiro, um amigo meu, que a gente já tinha feito algumas coisas juntos. Eu falei, pô, Marco, eu acho que ele faz música e eu acho que a trilha agrega de uma forma muito legal. Muito. E é isso, acho que é finalizar o filme com calma e a gente queria muito depois colocar alguns festivais pra rodar, era uma vontade, assim. Que legal. Então, pra gente finalizar, uma última pergunta, eu queria saber uma recomendação de filme, ou livro, ou curta, de cada um de vocês. Relacionado ao filme, talvez, pode ser uma coisa um pouco mais recente. Ai, cara, pergunta difícil, né? Desculpa. Não, mas, ó, eu vou começar que aí você depois... Ele ganha mais tempo pra pensar. Eu vou falar... assim, dava pra falar mil coisas. Eu vou falar os filmes que eu assisti no cinema no último ano, que me pegou muito e eu achei ótimo. Pode falar um só, assim. O Monster. Monster? Viu? Assistiu Monster? Não. É um filme japonês. Eu sei qual que é. Então, assim, se eu pudesse... Eu tenho outros, assim, mas pra falar só porque foi um que eu assisti no último, assim, sei lá, assisti em 2023 no cinema. E achei ótimo e recomendaria, tipo assim, gente, assista, assim, esse filme. Eu não sei se ainda tá no cinema, mas se tivessem a oportunidade, ou se tiverem ainda, assistam no cinema, é o Monster. Pronto, Verei. E você? Tá.
Uma referência que é uma referência pro Prestes, uma grande referência pro Prestes, mas acho que pra tudo, assim, é um dos meus filmes, talvez meu filme favorito, não tenho certeza ainda, né? Mas enfim. São Bernardo, do Leon Hirschman, adaptação Graciliano Ramos. Cara, é sobre isso, assim. Não, é incrível. Ótimas referências, Uma ótimo contemporânea papo. e outra que já faz algumas décadas, mas um filme brasileiro. Sim. Filme brasileiro. Filme brasileiro. De fato. Mas não sei no americano. Acho que já. Pode já fugir, né? ajuda. Mas... Mas, gente, eu vou finalizar aqui. Mas o nosso papo, assim, eu tenho muitas, mas por mim é longe, assim. Achei realmente esse filme, ele traz muitas coisas muito legais. Mas a gente vai ficando por aqui. Daqui a 15 dias tem mais Frame a Frame. E por hoje é isso. Muito obrigada. Lembrando que vocês podem acompanhar os projetos do Marco no Instagram, @MarcoFTI. Não posto muita coisa lá. E no Felipe, no @Felipe Solino. Certo? Vou falar do Tucuna. E do... vai mostrar, gente. @Tucuna Filmes. A produtora. Acompanhe. Lindíssima. E, por favor, mostre. Será que nem vai pegar? A produtora do cinema de terceiro mundo. Exatamente. O pôster do filme. Lindo. Design maravilhoso. Lindo. E queria presentear a produção e também, provavelmente em breve, vendendo, talvez no Instagram do Tucuna. Isso aí. E, gente, Se é não isso. aceitar. Queria agradecer, Clara. Desculpa, eu falo bastante. Mas obrigado. Ótimo. E obrigado pelo convite. Foi ótimo. Viu, Obrigada mesmo? demais por terem topado, gente. Queria agradecer sério. a oportunidade, a todo mundo que tá ouvindo. É isso. Valeu, gente. Gente, Obrigado. muito obrigada. Frame a Frame fica por aqui, mas daqui a 15 dias tem mais. Não se esqueçam de seguir o Instagram da rádio, @RádioTVFAP, e do Frame a Frame, @FrameAFramePod. Por hoje é isso e um beijo.